Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula. E hoje nós vamos tratar os primeiros grupos humanos. Eu vou tirar a imagem, no final eu volto, mas se você tiver alguma dúvida ao desenrolar a aula, você grava aí, depois você escreve e que nós voltaremos a responder. E se você tiver alguma outra aula, algum outro assunto que você queira que nós gravamos, só você pedir que em tempo hábil nós estaremos providenciando. Então, observando esse primeiro slide, nós temos aí dentro do tema, que é os primeiros grupos humanos, nós temos a origem do ser humano. Qual a origem? Como surgiu? De onde veio? Para onde nós iremos? O que nós estamos fazendo aqui? São perguntas que milhares de pessoas fazem ou já fizeram. E nós temos duas teorias mais aceitas, ou seja, mais difundidas no nosso meio. Nós temos o criacionismo, que é a teoria que defende a ideia de que todos os seres vivos e toda a matéria existente no universo foram criação de Deus, ou de um Deus. Essa teoria se baseia na Bíblia, que está relatado no livro de Gênesis, ou seja, que Deus criou todas as coisas. Nós também temos uma outra teoria, mas antes de nós sairmos da teoria do criacionismo, ou seja, essa teoria é para aqueles que acreditam, que manifestam a sua fé no Deus Criador de todas as coisas. Aqui então ele se usa a fé. Nós temos a segunda teoria, que é a origem, ela vem do evolucionismo. É a teoria mais aceita para explicar a origem do ser humano. Baseia nos estudos de Charles Darwin, que foi um estudioso, que afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Os seres vivos teriam passado por uma seleção natural provocada pelas mudanças no meio ambiente. Sendo assim, só as espécies capazes de se adaptarem teriam sobrevivido às mudanças do meio ambiente. Segundo ele, os seres humanos macacos teriam descendido de um ancestral comum. Aí você já me perguntou, professor, qual é a certa? Olha, como as duas são teorias, e uma se baseia na fé, e outro se baseia nos estudos, mas que ele montou uma teoria que o homem chegou ao estágio em que nós estamos hoje. Nós também temos outras teorias, diversas teorias, que os extraterrestres nos colocaram aqui, monitoram de longe. Nós temos a mitologia grega também. Ou seja, não tenho nenhuma essas duas que nós estamos trabalhando, entre outras, que há uma comprovação real. Então, cabe cada um respeitar aquilo que acredita. Se um acredita, ok. Se o outro não acredita, ok também. Com isso, então, nós temos aí, dentro do nosso material didático, nosso material, sobre os primeiros humanos. Surgem, então, os hominídeos, que foram antepassados do ser humano, chamados de hominídeos, seres que já possuíam algumas características humanas. Há cerca de 2 milhões de anos, dentro da família dos hominídeos, surgiu o gênero Homo. A evolução do gênero Homo é conhecida por meio de estudos dos fósseis, que foram encontrados pelos paleontólogos. Os fósseis mais antigos foram encontrados na África. Nós temos também os
Australopithecus viveu cerca de 3,5 milhões de anos antes de Cristo. Caminhava sobre os 2 pés. Alimentava-se basicamente de vegetais e era pequeno. Os australopithecus mais antigos encontrados na África é da mulher chamada Lucy. Só para lembrar, eu falei antes de Cristo, mas não, porque antes de Cristo nós já vimos sobre, ou nós vamos ver na outra aula, na verdade, sobre a divisão do tempo. Então, ou seja, 3,5 milhões de anos atrás, eles, através dos estudos, dos fósseis encontrados, eles vão classificar então os australopithecus. Com isso, nós temos o esqueleto mais antigo encontrado, é chamado de Lucy. Nós vemos aqui o Homo habilis, considerado o primeiro representante do gênero homem. Viveu cerca de 2 milhões de anos na África. Foi chamado de Homo habilis, no sentido de habilidoso, habilidades, ok? Por ter construído os primeiros instrumentos de pedra e madeira, utilizados na prática de caça, na prática da caça, incluindo assim a carne na sua alimentação. E depois nós vamos ver o Homo erectus, que é o descendente do Homo habilis, caminhando aquele mais ereto, e daí o seu nome. Aperfeiçoou instrumentos de pedra, nas quais caçava animais grandes. Foi o primeiro homem a aprender a usar o fogo, conseguindo assim adaptar-se a regiões mais frias da Ásia e da Europa. Então nós temos a imagem aí daquilo que é a representação do Homo erectus. Nós temos também o Homo sapiens neandertal, que muitos fósseis encontrados, restos dos esqueletos, foram encontrados em cavernas. Daí a expressão de homem das cavernas. Praticava caça e coletava em grupo, de 20 a 30 pessoas. Fazia sepulturas cobertas de pedras e terra para os seus mortos. Por isso se acredita que tenha sido a primeira espécie a realizar cerimônias religiosas. Se nós observarmos a comparação anatômica entre crânios do homem moderno e do homem neandertal, pesquisas recentes indicam que o volume do crânio Homo sapiens neandertal é igual ao maior do Homo sapiens sapiens. E aí nós temos então o crânio, né? Crânio de 2 grupos, né? De 2 grupos de homens. Nós temos aí uma imagem do homem na Lua, né? O homem que chegou até a Lua. Homo sapiens sapiens é a espécie da qual fazemos parte. Surgiu há cerca de 100 mil anos na África. Por meio de migrações, ocupou todos os continentes da Terra e até mesmo fora dela. Adaptou-se a qualquer ambiente. Desenvolveu a fala, a escrita, a capacidade de refletir sobre os seus atos, além de outras inúmeras habilidades. Nós temos então o período, né, da pré-história, que foi dividida em Paleolítico, e aí nós temos a Idade da Pedra Lascada. Período da história da humanidade, que vai de cerca de 2 milhões de anos atrás até o seu desenvolvimento da atividade agrícola. Os grupos humanos eram caçadores e coletores, pois
sobreviviam da pesca, da caça, da coleta de vegetais. As ferramentas eram produzidas batendo em pedras umas às outras, até lascá-las. Assim produziam machados, lanças, arpões, agulhas. Também usavam ossos na fabricação de ferramentas. Nós temos aqui os caçadores e coletores, sociedade nômades. Os grupos humanos no Paleolítico não tinham moradia fixa. Viviam mudando de lugar quando os frutos e as caças acabavam. Por isso são chamados de grupos nômades. No final do Paleolítico, quando os humanos começaram a dominar o fogo, a vida mudou-se muito. Os alimentos passaram a ser cozidos e assados. Os humanos puderam sobreviver em regiões frias e geladas, e ter luz durante a noite, e afugentar os animais selvagens. Nós temos aí uma escultura do período paleolítico. Os humanos do Paleolítico já produziam arte, sendo comum a estatuetas femininas denominadas de Vênus, relacionada possivelmente ao culto da fecundidade e da sexualidade. Nós temos aí também, nós temos as pinturas rupestres. Além de utensílios, outros vestígios humanos do grupo os caçadores-coletores foram encontrados, sobretudo nas paredes de cavernas. São as pinturas chamadas rupestres. Em algumas reaparecem as figuras humanas, mas a maioria é de mãos abertas de animais, sobretudo mamutes, cavalos e bisonetes. As pinturas rupestres do Paleolítico, nós observamos aqui à nossa esquerda, uma série de animais aí que eram caçados, que faziam parte aí do seu habitat natural, ou seja, do homem ali convivia frequentemente com esses seres. Nós temos também à nossa direita aí outras figuras que representavam os seres que faziam parte também do seu habitat, ou seja, a relação aí do homem com seu habitat natural e ele representando na caverna, através da pintura. No Brasil também nós encontramos essas pinturas, principalmente lá no Piauí, na Serra da Capivara. Nós temos aqui à esquerda uma representação e à direita uma outra representação. A idade da pedra polida. No período neolítico, cerca de 10.000 a.C., o ser humano aprimorou-se a técnica de produzir ferramentas de pedra, pois começou a polir a pedra, como se fosse um polimento, Dessa forma, aumentando a eficiência de suas armas e ferramentas. Porém, o acontecimento marcou o início do Neolítico. Foi o desenvolvimento da agricultura, que ficou conhecido como a Revolução Agrícola, ou seja, praticar o plantio e a colheita. A Revolução Agrícola e os grupos de agricultores e pastores. Cerca de 10.000 anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática. As temperaturas se elevaram e as camadas de gelos que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Animais acostumados a climas frios desapareceram e a carne se tornou-se menos abundante, o que forçou os humanos a buscar outras fontes de alimento.
Dessa forma, foi desenvolvida a técnica da agricultura e os agrupamentos humanos começaram a domesticar os animais, como cachorros, cabras, ovelhos, bois. Acredite-se que foram as mulheres que começaram a praticar a agricultura. Sociedade de agricultores e pastores. Aí vem o período do sedentarismo. Os seres humanos passaram a produzir os próprios alimentos e não precisavam mais se mudar constantemente. Passaram a se fixar em um território e a formar aldeias. Com mais ofertas de alimentos, a população cresceu, aumentou o número de crianças e as pessoas passaram a viver mais. Se eles estão concentrados, vem um estágio então da divisão do trabalho. Nas aldeias, o trabalho era dividido por idade e sexo. As mulheres eram responsáveis pela agricultura, pelo preparo dos alimentos, pela criação das crianças. Os homens caçavam e cuidavam dos rebanhos e da segurança dos grupos. Os idosos e as crianças não trabalhavam. Utensílios agrícolas típicos, os utensílios agrícolas típicos do Neolítico e seus possíveis empregos através das antigas representações egípcias. Então nós temos aqui as imagens que representam aí, o uso nas funções os quais eles desenvolviam e praticavam. Novas tecnologias, como o arado puxados por animais, e novas técnicas de adubação e irrigação do solo, possibilitaram o aumento na produção de alimento e a existência de excedentes, ou seja, aquilo que sobra, aquilo que tem a mais do que o necessário. Assim, algumas pessoas puderam se dedicar a outras atividades, como carpintaria, produção de cerâmica, metalurgia, construção de casas, tecelagens, acontecendo uma crescente divisão de trabalhos. As pessoas começaram a trocar os produtos que produziam por outros que necessitavam, surgindo assim o comércio. A devida divisão do trabalho, ao desenvolvimento do comércio e ao aumento da população, algumas aldeias desenvolveram a ponto de terem a necessidade de conquistar mais terras cultiváveis. Elas passaram a se disputar território. Chefe das aldeias que venciam as demais passou a ser chamado de rei e a exigir impostos e controlar as atividades de todo o povo ao seu poder submetido, ou seja, conquistavam, e com isso exercia o domínio da cobrança de impostos. Surgindo assim os primeiros estados, o rei passou a viver em uma construção chamada de palácio e a ter um grupo de funcionários reais, ou seja, aqueles funcionários que serviam ao reino. Chegamos na Idade dos Metais. Por volta de 7.000 anos antes de Cristo, os seres humanos desenvolveram a metalurgia, começando a produzir instrumentos de metais. Os primeiros metais, o primeiro metal trabalhado foi cobre, usado principalmente para fazer utensílios de enfeites, pois era pouco resistente. Por volta de 3.000 a.C., a mistura de cobre
Com o estanho surgiu o bronze, mais resistente. Tempos depois, os humanos conseguiram fundir o ferro, ainda mais resistente. E aí nós temos aqui uma foto de uma espada curta de bronze, que está lá no museu na França. Nós vemos uma imagem aqui, né, de como o homem trabalhava, né, um prospecto de uma interpretação de como o homem devia utilizar aí para o trabalho do metal. Na Idade dos Metais, nós temos aí uma sepultura, né? Uma sepultura. A sepultura 43 de Necrópole, em Varna, que está na Bulgária. O primeiro ouro trabalhado no mundo e é datado de 4.600 anos antes de Cristo. Nós temos aqui as primeiras civilizações. Aos poucos, as aldeias foram se transformando em cidades. As primeiras cidades se formaram perto das margens dos grandes rios, devido à importância da água para a agricultura e como via de transporte. Próximo a grandes rios, como os rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, o Nilo, no Egito, e o azul e amarelo na China, surgiram as primeiras civilizações. A civilização mesopotâmica, nós vamos ter uma aula só sobre essa região. E aí vai estar gravada também. A civilização mesopotâmica, e aqui nós temos aqui um mapa da região, com destaque o primeiro império da Babilônia. Nós temos também a civilização egípcia, mapa do Antigo Egito, mostrando grandes cidades e sítios, aproximadamente 3.150 a 30 anos antes de Cristo. No Egito, então, vai ter também o que vai marcar a história, né? Que depois nós vamos datar, depois foi datado, né? Que é a forma de escrita organizada. A primeira forma de escrita provavelmente foi escrita por sacerdotes sumérios, na região da Mesopotâmia, por volta de 3.200 a.C. Era chamada escrita cuneiformes, pois os seus símbolos tinham uma forma de cunha. A invenção da escrita marca o fim do período pré-histórico e início do período denominado como Idade Antiga. E assim encerramos aqui essa aula, senhores. Eu gostaria que você participasse também das outras aulas, ok? Participasse também das outras aulas que nós temos já gravado e das próximas que também nós iremos gravar. Permaneça conosco, na construção dos temas, principalmente referente ao primeiro bimestre. Eu estou seguindo o material, para aqueles que não pertencem, que não conhecem, estou seguindo o material da Positivo e nós vamos abastecer esse espaço com tudo aquilo que nós já estudamos e também vamos preparar material já de apoio para o segundo bimestre. Fique conosco, obrigado por você participar e que você possa mandar perguntas
e também solicitações de algum assunto que você não compreendeu ou algum assunto que desperta interesse da sua pessoa, ok? Então está convidado toda a escola, ok? Toda a escola, todos os sextos anos, sexto A, sexto B, sexto C, o qual eu trabalho. Também temos o sexto D e E, que é o professor, meu querido amigo, o professor Décio. Você também está convidado a participar na construção do conhecimento e até a próxima aqui no espaço Estude Jovem.